noite, Caralho. amigos e inimigos e pessoas com as quais eu sou neutro. Tô Você aqui. já falou uma dessas. Eu sei, mas enfim. Às vezes eu nunca bolei de antemão o que ia falar, então eu tenho que improvisar e quando nada vem. Mas tem que ser algo sobre o Haunting of Hill House que eu... Tá bom, tá bom. Boa noite, assombrações e assombrações. Isso é melhor. Tô aqui com o Jonas e com o André. E a gente vai falar, dessa vez, não sobre um filme, mas sim sobre uma série. A Maldição na Residência Hill, The Haunting of Hill House. Que é meio complicado, porque parece que é uma mistura de Resident Evil com Silent Hill. Eu com frequência Isso, falo The Haunting of Resident Evil. Não, eu nunca falei isso. Eu falei nos meus sonhos. Mas enfim, série da Netflix a gente tá fazendo um pouco intempestivamente, porque ela saiu em outubro. Já meio que rolou todo o furdunço em torno do filme e já, ou da série e já passou também. Mas, isso foi futebol, despediu do Hélio. Mas enfim, a gente só foi fazer o vídeo agora, mas enfim, acho que ainda dá pra tecer alguns pensamentos pertinentes pra quem estiver descobrindo agora a série. Não, muita gente não viu ainda. Sim, é verdade. Nós três, né? Quer dizer, o André já viu há um tempo, mas nós dois fomos ver esses tempo, dias. uma semana. Então tá tranquilo. tamo nós. As pessoas estão descobrindo ainda essa série, embora já tenha feito algum sucesso desde que saiu. Mas então, André, eu quero que você fale qual é a premissa de The Haunting of Hill House. Beleza. É uma série acompanhando uma família, a família Crane, que viveu parte da infância das crianças dessa família. Acho que não é especificado muito quanto tempo eles realmente ficaram na casa. Um verão. Tem sido algo em torno de um verão. É um verão. Então, Menos de um verão, na verdade. E conta a história dessa família, das crianças dessa família, depois que adultos. Meio que tem duas timelines assim que ocorrem em paralelo, assim, sim. saltando de uma para outra, mostrando o tempo que eles viveram nessa casa, que é uma casa mal assombrada, já diz o título da série. Com toda a pinta de ser mal assombrado, né? Uma mansão no meio da Você floresta. fica tipo, quem moraria? Bem Resident Evil, inclusive. Não, e é conhecido, não era um segredo que a casa era. Tanto que o cara pergunta. E aí, a casa é assombrada? Era explanado já. E conta a história dessa família, tipo, o período que eles moraram nessa casa, o que aconteceu e como está a vida dos adultos, né, dos filhos da família Crane, né, depois de, sei lá, acho que 18 anos depois, nesse período, 20 anos depois, uma coisa assim. E inicialmente, os episódios são separados no ponto de vista de alguns personagens, mas eles não seguem todos os episódios nesse esquema. Até as partes do 20 anos depois, elas não são lineares, né? Eles ficam fazendo um zigue-zague que eles mostram. Há 2 meses atrás tava assim, agora tá assim, só que depois mostra aqueles mesmos 2 meses, só que da perspectiva de outro personagem, de modo a revelar um pouco mais dessa história. Tipo, basicamente um grande quebra-cabeças que você vai montando, né? Eles vão mostrando de acordo com a necessidade do personagem. Sim. Tipo, o episódio que é mais focado em um personagem vai mostrar as coisas relevantes pra ele que aconteceram na casa. Sim. E mais algumas Exatamente. na atualidade. Isso é costurado de uma maneira em que também fica... O clímax vai se costurando também. Não é tipo... É como se a história no presente ocorresse de forma linear, sequencial, mas dando enfoque em algum personagem ou outro. E aí a do passado vai sendo meio que recortada. Você vai entendendo o que aconteceu no passado, como se construiu o incidente, né? A noite, teve uma noite específica. Tiveram várias ocorrências, mas teve uma noite específica que ocorreu Que foi a noite incidente. na qual eles a última saíram. noite que eles passaram lá. Foi a última noite que eles ficaram na casa, que eles foram embora. Sim, e deixaram a mãe, que é um grande ponto de contenção, né, da série. Que a mãe não tá no presente e fica claro que, de certa forma, eles abandonaram ela na casa e eles vão contando o que levou isso a acontecer, né? Qual foi o destino da mãe, por que isso é tão traumático, porque o pai ficou distante de todos totalmente os filhos. alienado, exatamente. E o porquê que alguns dos filhos têm... O que eles têm contra o pai, né? Porque fica claro ali no presente que eles têm algum problema com o pai, algum ressentimento em relação ao que aconteceu ali naquela última noite na casa. Então, não só isso, aí a gente já pode começar a falar da série, mas, assim, tentando ainda pincelar só os spoilers, as profissões
das versões adultas, né, de todo mundo, tem relação Todos direta com o passado. Todos Sim. eles têm relação, a profissão tem uma relação direta com como eles lidaram com isso. O personagem que eu acho que mais chega perto de ser um protagonista, porque é bem ensemble, assim, né? Tipo, todo mundo é muito importante. E tem uns episódios que algumas pessoas nem aparecem, especialmente se considerar que existem 2 versões de cada personagem, do passado e do presente. Mas eu acho que o personagem principal, se tiver que ter um, já que é o Stephen Crane, que é um nome assim que não é surpresa que seja parecido com o Stephen King, porque ele é um romancista de terror, né? Mas ele é aquele pseudo-documental, tipo aqueles caçadores de fantasmas. Ele vai pra lugares assombrados e dorme lá, escreve sobre a experiência e fala sobre a história do lugar e tal. Mas ele é um cético. Né? Ao contrário de quase todo mundo na família, ele é muito cético quanto aos espíritos. Ele é o único e afins. cético. E assim, e tudo começou, essa carreira dele de escritor começou porque ele escreveu a biografia da família, que foi totalmente de terror. Baseado no depoimento das pessoas. E é um motivo muito de conflito da família, porque eles acham que ele capitalizou em cima do horror dele, sendo que, ao mesmo tempo, ele não acreditou quando as pessoas vieram reclamar que coisas assombradas estavam acontecendo e tal. Enfim, ele claramente, o trabalho dele todo se moldou pelas experiências. Tem a Shirley, que ela trabalha reconstituindo, embalsamando cadáveres. Ela tem uma funerária e todos os processos, só que ela particularmente faz a parte de maquiar e preparar o corpo para o funeral. E aí isso envolve tirar todas as entranhas, costurar de volta, tapar os buracos. E algo que dialoga com o trauma que ela tem da mãe, que assim, a mãe, ela morreu nesse dia. Tipo, eles abandonaram ela estava viva ainda, mas ela morreu, pretensamente um suicídio, caiu do 2º andar da casa e ficou totalmente desfigurada. E eu acho que isso foi uma coisa que marcou ela, a Shirley, a ponto dela querer reconstruir, enfim. E assim vai, né? Tem... A Theo é psicóloga de infantil, sim, especificamente. Que são 5 irmãos, basicamente. Né? O Steven é o mais velho, a Shirley logo depois, a Theo, a do meio, e aí tem os gêmeos, que é o Luke e a Nell. Isso. E é interessante como o sobrenatural se apresenta também para os filhos. Né? A Theo depois fica aparente, ela usa luvas sempre, e ela é uma psicóloga infantil, e ela é tida como, aparentemente, pelos clientes dela, pelos pais dos clientes dela, é tida como uma grande psicóloga, alguém que consegue dialogar muito bem com as crianças, entender elas. E no episódio que foca um pouco mais nela, fica claro que ela tem algum poder, que ela tem um poder de empatia quando ela encosta. Assim, que tem um poder explícito. Os gêmeos também tem a coisa de um sentir o que o outro tá sentindo, né? E que isso vai virar um plot point depois, porque... Sim. Esse é um spoiler também, mas é do primeiro episódio. Enfim, que um grande detonante, que é o que vai reunir todos eles, é justamente que a Nell... Que é a filha mais nova, né? Ela volta pra casa, quer dizer, depois de 20 anos. O que é bizarro, porque a atriz tem 23 e o cara tem 32. Assim, ela é mais... ela meio que... Ela parece ser problemática, apresentada como uma pessoa problemática, tanto que ela tá ligando pra todos os filhos, todos os irmãos, e ninguém atende. E aí, no surto máximo dela, ela volta pra casa e ela morre. Aí descobre-se que ela também se matou, como é dito que a mãe dela... Sim. Enfim, acho que se a gente ficar... Agora acho que a gente lança spoiler direto. Mas também vamos tentar falar um pouco sobre o que a gente achou da série, porque se a gente for pincelar cada ponto da trama, fodeu. Assim, vai ser um vídeo longo, porque realmente... Cara, eu vou começar falando que assim, eu achei uma boa série, mas eu tenho algumas ressalvas, assim, acho que ela poderia ser mais do que foi, mas assim, no geral ela é boa e é uma série que cresce. Porque nos primeiros episódios, definitivamente não me pegou, mas as pessoas foram me falando, não, continua e tal. E aí no final a história é tão amarradinha, assim, e cada vez se apresenta uma coisa nova e é contada de uma maneira bem feita, assim, e criativa, que eu fui conquistado no final, assim. Mas tem algumas coisas que puxam ela pra trás, assim. Mas enfim, o que vocês acharam? No geral, eu gostei bastante da série. Eu até comentei pro Max antes de terminar que eu tava gostando especialmente de alguns inputs, assim,
algumas características de filmes de terror que eu não via com tanta frequência em alguns filmes de terror mais recentes e que a série estava fazendo muito bem. O lance de alguns sustos em especial que me surpreenderam. Tem um mais pra frente, né, que já tem um entrou pra história sensacional lá também. no oitavo episódio, uma coisa assim. Que eu gritei, inclusive. Eu sou meio cagão, mas, pô, eu gritei. Eles manipulam bem. Isso é uma coisa que um dos grandes méritos da série é que é uma série de terror, mas ela te faz esquecer que ela é de terror às vezes, porque é muito drama. Inclusive, sei lá, 80% do conteúdo, eu diria que é picuinhas de família, mas interessante, assim, um drama legal. Sim. Só que salteadas com momentos... Isso te abaixa sua guarda para os momentos de terror que dão uma porrada e você fala, caralho, pode crer e tal. Então eu acho que ele conseguiu situar muito bem o terror nessa narrativa e fazer muitos paralelos metafóricos entre o terror sobrenatural que eles vivem e as mazelas de viver em família, conviver com pessoas que você quer bem, mas que às vezes se deixam na mão e assim por diante. Sim. Um aspecto que eu acho interessante de quando a história vai para o passado é que muitas das visões que os filhos tinham enquanto na casa, a apresentação da própria mãe, que vai se mostrando cada vez mais paranoica com algumas coisas, vai sendo explicada e aos poucos você vai entendendo que a casa, por ser assombrada e os espíritos que estão lá, e etc., afetaram negativamente, de alguma forma ou outra, a vida das pessoas deles, da família Crane, né, enquanto eles moravam na casa. Isso foi a causa de tudo que aconteceu com eles a partir daí. Então, a causa da Nell, que via a assombração da mulher do pescoço torto. A mulher do pescoço torto é explicada. Não sei se a gente pode já... A gente pode já ir seguindo pra razão das coisas. Eu acho que assim, uma grande sacada dessa série é que as linhas temporais é aquela noção de que elas realmente correm em paralelo. Sim. E não, tipo, tem o passado e tem o futuro, porque o futuro afeta o passado. Sim. E o passado tem premonições e tal, então tá tudo interligado. Exatamente. Isso é uma coisa que eles fizeram muito bem, assim. A mãe, uma coisa da profecia autorrealizável ali direto. Autorrealizável não, é self. A mãe vê a premonição dos gêmeos, tanto do Luke, que se torna um viciado em heroína, quanto da Nell, que eu não lembro exatamente qual era a premonição, mas que ela ia morrer. Ela tá numa cama, ela tá na cama. Que ela tá na cama, porque ela morre de fato, e na cama o plot twist o plot twist é que ela mesmo é a mulher de pescoço ela quebrado. Se assombra. Exatamente, ela se assombra. Muito bom. E tem... A própria cena, né, de quando isso... Você começa a se tocar que isso vai acontecer, mas eu achei a cena do momento que ela de fato se enforca muito impactante, assim, muito tipo... É o ponto alto, eu acho, da série. Você fica arrepiado, você fica, uau, isso foi muito bem feito. Exato. Eu gostei muito da série. Eu acho que o final é a pior coisa, assim, mas eu acho muito difícil terminar um filme de terror ou uma série de terror, então eu dou uma colher de chá, porque realmente... terror é um gênero muito difícil de... negócio que eles... Não, mas é porque eu digo a forma como termina, não as explicações. As explicações eu gostei. Eu digo a forma como termina. Eu acho que a série é uma série que ela te dá todas as informações que você precisa pra você matar todos os mistérios desde o início. E isso é uma coisa foda, é um mérito que eu não saquei. A coisa do quarto vermelho... uma coisa que se beneficia... Acho que é uma série que vale a pena ver de novo, porque quando você já sabe tudo, você vai pegando pequenas pistas ali das coisas que você já sabe. Uma outra agora coisa que você não sabia quando você viu a primeira fodíssima que a série fez é a parada que eles quiseram toda vez que eles estão na casa, e eu acho que algumas poucas vezes fora, mas toda vez que eles estão na casa tem espírito em toda parte. Sim, então isso todo quadro que tá tendo, quase todo momento de enquadramento, se você olhar no canto vai ter um espírito lá olhando. Muito discreto, eles não chamam atenção, fora de foco às vezes. Isso eu achei sensacional. Isso é muito bom, porque isso é o que você fala. Às vezes você esquece que é um terror, só que aí se você tá muito ligado no ambiente, você vê aquilo assim... não. Você literalmente fica, caralho, que porra é aquela ali no fundo? E eles não chamam atenção, né? Os personagens não necessariamente vão ver aquilo. Não, eles na maioria das vezes não veem. E sai do só quadro, fica lá rolando. E tu fica com aquela sensação. E algumas você fica completamente sem resposta, né? Porque essa casa é assombrada há gerações, então tem vários fantasmas nessa casa. Às vezes você vai ver um fantasma ali olhando
E ele não vai. Eles não vão voltar e amarrar esse lado. O que acontece? A história que é amarrada é que a casa era a casa dos Hill, e os Hill eram o William, que é um cara meio maluco, tinha a esposa dele que era pop, tinha uma mulher mais velha que eu não lembro o nome, eles tinham um filho que era um moleque cadeirante. Isso. E acho que são os principais. E o William, ele tinha um negócio que ele fica louco e ele acha que para se proteger ele tem que se enterrar vivo. Ele se empareda. Ele se empareda e ele morre tipo, na pior forma possível. E aí ele é uma das assombrações mais importantes lá. A família são os importantes, a família tanto dos Hill quanto dos Crane. Os Crane que se auto-assombram. Voltando à parada da Nell, eu achei... Isso é um problema da série, mas que é um mérito também, que é o episódio 5 e 6, são os melhores episódios da série. Sim. Que são até os do meio, só que cai um pouco depois, porque eles jogam a melhor cartada e depois parece que o negócio da Nell e o episódio do... 6, do velório. O episódio do velório são 5 planos sequência. O episódio inteiro. O episódio tem 1 hora e pouco. 5 planos de sequência só. E os planos, o corte deles são marcados pela ida e volta no tempo. Né? E são cheios de espírito também. Esse espírito, principalmente, passa primor. fora da casa e tá cheio de... Tem uma hora que aparece a Nell enforcada, olhando, tipo assim, no meio de uma conversa em família, você olha no fundo. Literalmente desfocado, embaçado, assim. Mas esse episódio é um primor técnico, né? Eu acho que a direção é do Mike Flanagan, essa série que a gente já falou sobre o Rush. E a esposa dele, a Theo, que é a atriz principal do Rush. A Kate Siegel e a Carla Gugino e o Henry Thomas, que é o molequinho do ET. É o pai, vocês sabiam disso? O pai, no passado, é o molequinho do ET. Caralho. Mas Então, enfim, é um cara que já tá bem estabelecido no cinema de horrores. Eles trabalharam juntos no Gerald's Game, no caso, que é muito bom. A gente falou bem de Rush também. Rush, o Gerald's Game que eu acho realmente bom, mas enfim. Então, a direção é boa, é passional, o cara criou, produziu, escreveu, e, sabe, é uma coisa labor of love, assim, o cara realmente queria fazer uma história maneira e acho que ele conseguiu. Agora, eu vou pegar esse momento para falar dos problemas. Primeiro, tem um recurso da direção que eu acho que ele forçou muito a mão, que é a coisa do match cut, assim, ele é obcecado com match cuts, tipo, um corte do passado pro presente que te conecta, assim, tipo, você fala uma coisa no passado, aí dá uma elipse e tá... Eu acho que, assim, ficou muito martelado. Abre a porta... Mas isso, abre a porta, tudo bem, mas é uma fala, geralmente são falas que são as pontes do passado pro futuro, tipo, o filho fala uma coisa pro pai, aí corta... No futuro o pai tá falando essa coisa pro filho e na cena seguinte você tipo... Não, mas às vezes rola coisa tipo assim, rola uma batida na porta, aí ele vai abrir, quando abre, corta pro passado. Eu acho que ficou muito, tipo, muito caprichoso isso, tipo, cara, eu preciso fazer isso e ficou... Tipo, se você fizesse um pouco mais esparsamente, eu ia apreciar, mas como cada episódio você vê isso 20 vezes, você fica meio... É aquela coisa de te tirar da experiência, porque a gente entendeu essa porra dessa firula, entendeu? E são 10 episódios disso acontecendo 50 vezes. É um recurso interessante. Overuse, assim. Mas não me incomodou particularmente, mas entendo. Esteticamente, tipo, tem uma coisa que eu não sei se é uma crítica ou um elogio, assim, mas, tipo, basicamente são duas gerações, né? Uma circa anos 80, assim, outra circa anos agora. 2015, 2017. E eu acho que eles podiam ter marcado mais esteticamente. Eu acho legal, por um lado, ser atemporal, porque era uma mansão que é mais velha que tudo, então as cenas no passado e no presente são meio iguais. Mas eu acho que eles podiam ter realçado esse contraste um pouco mais, fazendo... As cenas dos anos 80 tem muitas poucas pistas de casos nos anos 80, a gente sabe. A televisão... As televisões, basicamente, e o Commodore lá, eu acho, do molequinho. Tava jogando. Mas eu acho que ficou meio... Eles jogaram um pouco de lado isso, e acho que poderia somar, assim, se eles tivessem esmerado um pouco mais isso. Não que eu quisesse que fosse um New Retro Wave, assim, não precisa fetichizar a parada, mas assim, podia ficar um pouco mais marcado. E agora eu vou falar a minha maior crítica, que foi o que eu até falei com o André antes de saber que a gente ia gravar esse vídeo, que é a dramaturgia. Eu acho que é o grande problema do filme, as atuações do filme, da série. As atuações eu acho que elas deixam muito a desejar. Especialmente, assim, se você não for um dos Crane,
Aí fudeu. Os personagens secundários são muito ruins, assim. Os personagens que aparecem só uma vez, assim. Tipo, tem aquela mulher que é fã do Stephen Crane no primeiro episódio. Ela é muito quadrada, assim. As crianças... O molequinho que vai ser o enterro da avó dele. Muito tosco. As crianças da série eu acho que não são boas, com uma ou outra exceção. Os adultos... A que faz a Pio, eu lembro que ela... Acho que eu achei ela ok. Pode ser. E assim, e outra, mas não, é mais do que as atuações. Assim, eu fiquei surpreso, né, por ser uma produção claramente de grande orçamento. E os atores, alguns famosinhos, eles parecem subpreparados. E segundo, o roteiro tem uma obsessão por solilóquios, assim, Monólogos tipo, pra cada verdade, personagem tem, inclusive personagens secundários, tem pelo menos um monólogo, assim, tipo, de 7 minutos, assim, uma coisa muito tem um lado teatral. zelador, né? Então, e todos esses monólogos são regados a caras e bocas, e tipo, ficar assim... E falar e ficar meio que balbuciando. E eu acho que é um recurso meio barato de uma boa atuação, essa coisa do ator hesitante, trepidante, falando, fazendo expressões, dando aquela olhada pro lado ou pro chão de quem viveu uma coisa muito intensa. Que eu achei isso tosco, assim. Eu acho que se o filme fosse... A série, foda-se, vou falar filme e foda-se. Dá pra entender. Se o filme fosse um pouco mais pés no chão nesse respeito, eu sei que não é uma série de super pés no chão, mas é sobre a condição humana, é sobre pessoas como eu e você. É sobre doença mental, né? É sobre coisas que tipo, afetam pessoas reais, assim. Se fosse só um pouquinho mais crível, seria quase impecável, mas eu acho que ficou muito, muito teatral, assim. Eu vou concordar e discordar. Eu concordo com a questão de monólogo. Eu acho que a série abusa muito dos monólogos. Mas assim, eu entendi que é uma ele fez ali uma linguagem que a maioria desses monólogos são pessoas contando histórias. E assim, eles fazem muito flashback. E eu acho que como já tinha muito flashback, muitas coisas assim, eles não queriam confundir. E aí as falas dos personagens ficam... Volta e meia ele está contando uma história que aconteceu. Ou a mulher fala, por exemplo, no primeiro episódio, a mulher negra contando o que aconteceu com o marido dela. Essa eu acho que a imagética é boa, assim. A do garoto falando da avó também. E cada personagem principal todos também. os personagens principais também têm histórias e eles contam histórias. E eles soluçam. Aí é tipo assim, é 5 minutos dele, de um monólogo do cara contando uma história. E aí, tipo, o ator contando a história. Isso eu concordo, eu acho que foi abusado. Acho que ele podia ter sido mais só um por episódio no mínimo, às vezes dois. Mas eu achei... Isso é uma coisa do episódio do funeral, que ao mesmo tempo é bom porque são planos sequências. Tem muito disso. Não, mas esse episódio, por ser esse tema, sim, eu aceito, mas eles distribuem isso pela série inteira. Assim, mas eu achei interessante esse ponto que você levantou, que eu não sei se foi de propósito, de fato, mas se o objetivo era diferenciar, porque a série tem 2 linhas paralelas, então tem muito flashback, mas que na verdade é aquela outra história que estava sendo contada no passado. Então se isso foi proposital, a nível de tipo, você fazer um personagem contar uma história muito descritiva, com uma imagética muito forte, para não ter a necessidade de adicionar um flashback... Eu não acho que seja isso. Eu acho que é mais um recurso dramatúrgico de fazer você se envolver com o personagem. Ele contar uma história muito pessoal e profunda, só que eu acho que é isso. Foi abusado e foi barato pra mim. Eu acho que é um meio termo, acho que ele foi usado para as duas coisas. E assim, isso é uma coisa que é um tem umas coisas que eles descrevem de terror que não iam ficar legais se elas fossem filmadas. Não, assim, com certeza, mas assim, tem uma coisa que eu dou mérito à série. A série é muito bem construída, costurada, estruturada. Assim, você não fica em nenhum momento confuso. Mesmo as histórias, você consegue entender onde as histórias estão se passando. Ao contrário do Bird Box, né? Eles organizaram bem a história. E aí isso rola. E eu acho que tipo, aí nesse momento, como tinha esses monólogos, não sei em que processo que isso foi decidido, mas eu acho bom não ter flashback desses monólogos e serem monólogos. Acho que só podia cortar um pouco isso. Eles podiam encaixar isso em conversas. Né? As pessoas ficam só escutando, assim, né? Tipo... Fica irreal, fica assim, fora da realidade. Mas não é nem só não ser realista. Eu acho que fica um pouco enfadonho também. Fica tipo...
tá, olha esse cara, que parece que o cara tá querendo ganhar o Golden Globe em todas essas cenas, tá ligado? Isso é verdade. Especialmente a cena lá do cara. Eles ganharam uma do parada? zelador lá falando da Não, história. essa cena é muito... Ele quer ganhar o Oscar. Eu fiquei, pô, legal, chegou o momento desse personagem ter a fala de 4 minutos dele. Foi isso que eu senti. Mas aí agora voltando à sua outra crítica que eu discordo, eu acho que assim, principalmente eu gostei muito das atuações das crianças do passado, gostei muito, achei que todas elas atuaram bem, assim, eu acreditei que elas eram crianças naquela casa. A Shirley especialmente, cara, assim, ela é pior, sendo que ela faz vários filmes de terror, qual? A Shirley. A Lulu Wilson, ela faz vários filmes de terror. Não, e ela fez, todos eles atuaram já em filmes do Mike Flanagan antes. Eu acho que ele tipo, deve ter sondado assim, gostei dela, gostei. Aí nesse filme foi Não, inclusive pegou a panelinha dele. A mãe, a Carla Gugino, ela já fez a mãe. Não, desculpa, a Shirley adulta fez a mãe dela jovem. Ela fez a versão mais velha dela em outro filme do Ouija. Fez a mãe e ela a filha. A menina que é ela mais nova. Pois é. Mas um ponto assim... Enfim, isso eu discordo, acho que é isso. Uma coisa que eu achei interessante que você falou mais cedo sobre alguns temas de, assim, doença mental e do psicológico dos personagens. Isso eu queria falar sobre isso. A relação entre eles, porque apesar de ser uma série de suspense, de terror, tinha muito ali... A parte dramática da relação entre os personagens foi um foco grande. Assim, mostrando a relação entre as irmãs, a Theo que mora na casa da Shirley e depois, mais pra frente, a Theo fala que ela não faz isso porque ela não tem dinheiro ou porque ela não tem onde morar, mas porque ela é preocupada com a irmã. E a relação deles com o pai, o problema que eles têm. O problema com o Luke, que é o gêmeo, né, da Nell, que tem problema de drogas e que já roubou da família. Então, todo o drama familiar ali eu achei bem construído e eu achei interessante porque aquilo poderia... não ser de terror. Exatamente. Né? Aquilo é subsistente, talvez não seja a palavra certa, mas aquilo poderia existir por si só em um outro cenário que não fosse eu acho que bem desenvolvido. Eu acho que o filme é bem claro em apontar que ele tá falando de coisas, tipo, ele não tá nem fazendo uma metáfora, ele tá falando, não, eu tô falando sobre todas essas coisas, tipo, beleza, eu tô dando um contexto de terror, de assombração, mas claramente a mensagem é essas coisas assombram famílias. E obviamente eu pensei na coisa que a gente sempre fala, né, Jonas, sobre o retrato da saúde mental, que eu acho que é a mais sensível nessa série, assim. Eles fazem você simpatizar com adictos, com pessoas esquizofrênicas, né? Você sente muita pena da mãe, né? Que eu esqueci o nome, ela tem um nome diferentão, Olivia. Não é diferentão. Mas enfim, ela... Você vai vendo meio que a degeneração da mente dela e é tipo uma coisa tipo trágica, assim. Não, ela é boa. É exacerbado pela casa, tanto que você vê que ela tipo, começa a ficar... Porque a casa, assim, imagina uma pessoa esquizofrênica na casa que tem assombrações. Né? Mas eu acho que tudo que tá... Assim, dentro da narrativa diegética, eles não têm doença mental, eles foram corrompidos pela família, assim. Sim. Só que, tipo, você entende muito claramente que, poderia facilmente ser só isso. E eu acho que, assim, é isso. Eles não demonizam tanto, com uma exceção, né? Essa personagem da Penny, eu acho que a Penny, essa personagem dos anos 20, ela é meio que retratada como aquela maluca perversa, né? Ela foi diagnosticada e, tipo, ela que tá conduzindo todo mundo para um caminho, ela não tem nenhum traço redentor, né? Não, mas ela é completamente perversa. Não, mas aí em defesa desse lado da série, aquilo que você vê é uma assombração bizarra, não é tipo ela. É que nem a mãe fantasma que também quer que os filhos vão lá pra morrer com ela. Mas eles conseguem argumentar com a mãe. Eles conseguem discutir e trazer ela pra um lado mais sensível. A Penny, ela demonstra um ardil. Sim, ela é uma pessoa que quer sacanear. Assim, mas aí você pensa, tipo assim, ela é um espírito que tá na casa já dezenas de anos, já tá, tipo, já é uma coisa totalmente corrompida ali por toda aquela estrutura. E esse é um ponto interessante, assim, não sei... Que nem você falou, é uma história longa e muitos personagens, a gente pode ficar aqui falando muito tempo. Mas uma coisa interessante que eu achei mais pro final, assim, na forma que a casa... Parece que a casa é uma entidade por si só, além dos fantasmas que estão lá. A casa é um personagem. Sim, a casa é um personagem. Me lembrou, e a casa devorou os rios, não é? Eu não acho que foi. Eu não acho que os rios são os catalisadores que começaram. Não, a casa devorou eles. Sim. Tive essa impressão também, que até assim, a gente nem chegou a falar, mas tem um quarto vermelho na casa, que é uma porta vermelha que ninguém consegue abrir. E mais pra frente, eles
tem É o- outro plot twist, né? Que É o Room of Requirements do Harry Potter. é um quarto que, na verdade, vira o que você quer porque ele quer te consumir. eles acham só que eles não conseguem entrar nessa sala. Na verdade, cada personagem já entrou na sala. E a sala... Ela se molda conforme Ela os se molda- desejos de cada personagem. Você vê Exatamente. várias vezes a cena de um quarto que Tem uma só janela existe quadrada. pra aquela Que você não pessoa, sabe ou onde não é. entra, assim, Isso é legal, E mais porque- pra frente eles falam que o quarto, eles fazem essa analogia. Aqui não é o coração da casa, é o estômago. A gente tá sendo digerido aqui. Ainda achei falando interessante. sobre isso, eu só acho legal, até a outra comparação que eu falei com o Stephen King, me lembrou muito It, assim, só que em vez de ser um palhaço que assume a forma É uma de ser casa. medo, é uma casa Sim. que assume a forma de uma coisa que você gosta pra te atrair e aí te destruir, assim. E eles voltam, é aquela coisa também, 20 anos depois que no It, eles voltam Sim. pra acabar com a casa de vez, só que aí tem um plot twist e tal, que eu achei legal também. Mas Pra mim, o quarto vermelho e a anel são os pontos altos, assim. O quarto vermelho eu achei muito legal, que desde o são os início dois ele twists, assim. Ele joga na sua cara isso, tipo assim, o Tem um pai quarto fala vermelho. com o filho, cara, nunca foi feita uma casa da árvore, você tá viajando, porque mostra cenas na casa da árvore. Sim. E todas as janelas são quadradinhas igual, você tipo tem toda a ferramenta ali pra descobrir que Verdade. aquilo é. Eu acho que as cenas, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que todas as cenas que mostram, tipo, a mãe lendo no quarto, o filho entrando no... Tem o mesmo enquadramento, né? Exatamente. Que é o a mesmo forma de enquadramento. quarto. Exatamente. A forma de quarto, tipo, 3 paredes, E né? vendo, câmera e vendo a sendo imagem quarto. de trás, assim, da porta, do arco. Parece um setzinho, né? Exatamente. É como se fosse um set. E eu acho que vai ser... Porque ele não quer mostrar a porta vermelha. E seria genial se pela produção eles tivessem usado o mesmo set pra fazer tudo. Ia ser genial, tá Acho ligado? que é possível que eles tenham usado. Não, tinha uma mansão de verdade inteira, tá ligado? Isso uma parada que todos os atores foram os sete mais impressionantes que foram. a sala do... Sim, essa sala talvez eles tenham usado, set, sim. até porque foi muito bem feito, muito Embora bem cuidado, então a talvez casa eles da tenham... árvore seja meio, tipo, tem uma vazão pro lado de fora, não sei. Mas enfim. Gente, vamos amarrar, porque essa câmera não dá pra gravar por muito tempo. Vamos fazer ritmo de metralhadora, os critérios, porque... Isso não é bom, ritmo de metralhadora. Ritmo de metralhadora... Vamos fazer um ritmo de metralhadora, porque a gente até falou sobre alguns dos critérios de antemão, né? Sustos, terror psicológico. Eu acho que é, tipo, talvez a coisa mais louvável, assim, dos critérios. Os sustos são muito conservadores, assim, no seu uso, mas quando são feitos, são bem bons. Eles te desarmam e aí, pá, te dão uma porrada, assim. Tem um, assim, que já é, tipo, o maior susto da década, tá ligado? Eu achei, assim, excelente. Eu não mudaria absolutamente nada nisso. Eu não lembro de um filme ou uma série que eu tenha gostado tanto quanto eu gostei dessa a nível de susto. Tive que dormir com a luz acesa durante umas noites. Com certeza. Possivelmente até hoje. Assim, eu só lembro de Exorcista sendo tão traumático. Exorcista foi nos só que nossos eu anos formadores. Eu via quando eu era muito pequeno. Então, eu daria, assim, 9,5, 10, isso. algo assim. 9,8 de 10. 9,87. Só porque é difícil dar 10, porque 10 é forte. Aí o nosso ponto de maior contenção aqui, a atuação e criminalizações dos personagens, eu não achei isso fraco, eu vou dar um 5. Não é horrível, mas é tipo, é o ponto fraco da série pra mim. Eu acho que eu daria um 6, assim, 6 em 10. Eu vou dar um 7,5. Eu acho que abusou dos monólogos, só isso. E por fim, violência, efeitos especiais. Acho bom, assim, tipo, a violência também ela é muito esporádica, mas boa, assim, tem umas cenas assim... Muito boa. Meio... A mãe com a cabeça, a mãe com a cabeça explodida. Eu achei muito bom o efeito do pescoço quebrado, você vendo o osso. Isso traz os efeitos especiais. Os espíritos, assim, tem uma hora ou outra que, tipo, o CG tá fica muito cafonice. over, assim. Mas às vezes, tipo, a Nell, né, versão meio cadavérica, com o pescoço quebrado, acho que é bom. Sim. O cara com as pernas impossivelmente longas, ele é bom. Quando eu ele tá de costas... Eu gostei muito do design desse cara. Quando ele aparece de frente, ele não devia nunca ter aparecido de frente, que é sem graça. É um CGzinho escroto, mas quando ele tá de costas, ele é um cara... Não, tipo... é muito bom que ele fica andando, indo de costas. E é engraçado que ele tem uma bengala, mas ele só flutua, assim, de qualquer maneira. Ele flutuando de costas, indo na direção do Luke. E ele contando, esse recurso que eu achei muito bom tipo, ele conta o número de membros da família
família, isso é uma coisa de proteção pra ele. Sim. Isso é uma coisa que dá vida ao personagem, sabe? Tipo, um detalhezinho foda. Então eu acho que dá pra dar um 8, assim, pra esse Eu ponto. dou Assim. um 9. Essa série tá ótima pra mim, tá no meu conceito. Tá. Eu vou dar 8,5 então, porque eu sou... O seu eu sou intermediário. acima do- Então, eu acho que o consenso é recomendado. É uma série. Não tem muita série de terror e quando tem, geralmente é uma merda. Então, assista essa porra. Tem 10 episódios. Eu não sei se vai ter futuro, assim. Tipo, no sentido de ter uma segunda Eu temporada. Acho que não tem Eu acho que porquê. eles iam veicular como uma minissérie se não tivesse, mas porque eles podem explorar tipo, outras maldições. Aquela última cena que eles saem da casa e tem 500 milhões de fantasmas mostra, cara, tem muitas histórias a serem contadas. Algumas talvez um pouco mais tristes do que essa, assim. Talvez. Então, Mas enfim, vejam, é legal É bem foda. e até o próximo episódio, meus demônios.